Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Eduardo Rodrigues de Aguiar, conhecido como Tio Aguiar. Se você já se inscreveu aqui no meu canal, eu permito você me chamar de Tio Aguiar sem problema, tudo bem? Ativa as notificações também, para cada conteúdo novo que eu postar aqui, você receber um aviso, né? E poder acompanhar aquilo que eu estou publicando. Hoje a gente vai falar sobre um grande desafio para quem está começando como um novo desenvolvedor de software. Se você está começando, escolher o rumo da sua carreira e escolher o que você precisa aprender pode ser um desafio. Sabe por quê? A gente tem visto, na minha experiência, dois extremos. O primeiro extremo é tentar aprender várias coisas em paralelo. Isso pode confundir e talvez até mesmo desanimar aquele que está começando a aprender tudo o que precisa para ser um desenvolvedor de software. O outro extremo é aquela pessoa que quer aprender rápido demais. Aí ela procura atalhos, procura pular etapas. E isso pode ser perigoso, sabe por quê? Porque ela não vai aprender os fundamentos. E aqueles fundamentos que ela precisa aprender vai fazer falta lá na frente. Então eu resolvi falar aqui sobre um roadmap de estudos para um novo desenvolvedor de software. Então vem comigo para conhecer esse roadmap. Todo novo desenvolvedor ele precisa ter um rumo ou um roadmap de estudos. Tá? Tem um site chamado roadmap.sh que traz o roadmap para vários tipos de carreira de engenheiro de software. Por exemplo, aqui tem o de back-end, tá? E ele traz a visão daquilo que é importante, que você precisa realmente aprender, e daquilo que é opcional. Esse meu mapa, eu trouxe algo parecido, tá? No começo, todo novo desenvolvedor, ele precisa pensar no tipo de aplicação que ele quer desenvolver para seguir um rumo nos seus estudos, tá? Se eu gosto, né, se eu sou aquela pessoa que gosta de desenvolver uma tela com aquela experiência de usuário, talvez o rumo mais apropriado é o front-end. Se eu gosto de aplicações de celular, tablet, o rumo é aprender coisas que me direcionem para desenvolver aplicações mobile. Ou se eu gosto de fornecer dados e processamento para esses outros tipos de aplicação, o back-end é uma boa pedida. E é nesse caminho que a gente vai seguir. Tá? Eu vou trazer aquele mesmo mapa que a gente viu, só que colocando um pouquinho dentro da minha visão e ajudando você aí a fazer as suas escolhas. O primeiro passo é escolher uma linguagem de programação que seja apropriada, no nosso caso aqui é o back-end. O primeiro passo de cada um do tipo de aplicação também é esse, só que você vai escolher, né, a linguagem de programação mais apropriada com o tipo de aplicação que você deseja desenvolver. Por exemplo, o back-end nós temos essas que estão aí, ó, o C#, o Java, o Kotlin, PHP, Node.js, Python, Go. Se eu fosse escolher, por exemplo, um front-end, entraria aí, né, um JavaScript e outras, tá? Como escolha de linguagem de programação. Mas como nós vamos escolher back-end, nós vamos falar bastante sobre o C#. E nesse momento, a gente precisa fazer, para qualquer uma dessas linguagens, uma imersão. Tá? Mas quando você for escolher a linguagem, não se esqueça que está aí, ó. Escolha apenas uma linguagem, não tente aprender todas. É preferível que você aprofunde, faça uma imersão nos fundamentos. Entenda o que são variáveis, o que são funções, métodos. Aprenda a programação orientada a objeto, ou o OOP, né? Para que você tenha esses fundamentos bem aplicados ali e não tente criar atalhos, né? Achar algum atalho para esse aprendizado. Nesse momento é a hora de você fazer realmente a imersão. Porque se você tentar fazer algum atalho, mais para frente isso vai te fazer falta na hora que você precisar desenvolver alguma coisa. E
Um caminho paralelo aí que eu coloquei, na minha visão, são os fundamentos da computação. Você precisa disso nesse momento? Não necessariamente, tá? Você não precisa ir a fundo nisso. São conteúdos opcionais que você pode estar aprendendo paralelamente. Mas são coisas importantes nesse começo. Você entender o que é um processamento, armazenamento e memória dentro de um computador, como que isso funciona, entender os sistemas operacionais onde o seu software vai ser instalado, como Linux, Windows, Android, iOS, tá? Entender também o Docker. O Docker é um lugar também onde a gente instala as aplicações e a gente consegue executar elas nele. Isso facilita bastante a vida do desenvolvedor. Ter um conhecimento básico não é algo para se aprofundar. Ter um conhecimento básico neste ponto, dessas plaquinhas azuis aqui, vai te ajudar bastante nesse início. A gente pode ver também como funciona a comunicação entre os computadores, TCP/IP, HTTP, DNS, host, o que isso significa. Entender um pouco de computação em nuvem, provedores como a Azure, a AWS, Google Cloud, entender como eles trabalham, porque a maioria dos softwares hoje ficam nesses provedores de nuvem. E ter uma noção de como trabalha o front-end, com HTML, CSS, JavaScript. Afinal, sua aplicação vai interagir com um front-end, ok? Então é importante aí, né? Esses que estão em azuis, as plaquinhas azuis, né? São onde você precisa ter uma noção, não precisa aprofundar, mas vai te ajudar nesse começo, tá? E o que é importante, que você não deve procurar atalhos, é aprender os fundamentos de uma linguagem de programação. Outra coisa que você precisa aprender é sobre as ferramentas de versionamento de código. Por que isso é importante? Primeiro, você não desenvolve código sozinho. Você vai ter uma equipe e vai estar desenvolvendo software em colaboração com outras pessoas. Então, saber quem desenvolveu um determinado código-fonte ou alterou ele é importante. E as ferramentas de versionamento de código, ela dá essa possibilidade. O código não vai ficar na sua máquina, você vai ter que fazer o upload disso para um servidor. E nesse momento que você faz esse upload para o servidor, vai ter um dado momento que você vai integrar o seu código, o código que você desenvolveu, com a versão principal do seu código, tá? Uma versão principal do código daquele software. E as ferramentas que nós utilizamos para isso, para esse versionamento, é o GitHub, o Azure DevOps, GitLab, Bitbucket. No momento que você faz essa integração do seu código com o código principal, existe um processo de revisão de código, que é utilizado na maioria dos departamentos de engenharia de software. E essa revisão de código vai ser o momento onde um colega, parceiro ou uma pessoa mais experiente vai olhar o seu código, vai fazer talvez alguns comentários de ajustes que você precisa fazer. Conhecer essa ferramenta é fundamental para você se tornar um desenvolvedor de software profissional. Você já deve ter percebido que em cinza é aquilo que nós vamos publicar conteúdo aqui no canal. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre GitHub a partir dos conteúdos que eu publicar aqui no canal, ok? Mas indo à frente do nosso passo, né, o próximo passo para o aprendizado, o próximo caminho que a gente vai seguir é aprender sobre banco de dados. Quando a gente desenvolve um software, geralmente a gente precisa gravar informações em algum lugar. E o local mais comum são bancos de dados. E a gente tem dois tipos, o banco de dados relacional e o não relacional. E qual que eu gostaria que você focasse, né? Fosse a parada obrigatória aí para você, aprender bancos de dados relacional. E onde você pode aprender paralelamente nesse início, sem se aprofundar muito, é o banco de dados não relacional. Mas qual a diferença entre um e outro, né? O nome é bem parecido, né? O relacional é porque ele funciona como se fosse lá o Excel, tá? Você tem linhas e colunas.
E assim como no Excel, você pode ter duas planilhas e relacionar os dados de uma planilha com a outra, também no meu banco de dados relacional eu tenho uma tabela com linhas e colunas e posso relacionar uma coluna com uma outra tabela do meu banco de dados. Tá? É por isso que esse nome, né? Banco de dados não relacional. Ou melhor, relacional. O não relacional, eu tenho chave e valor. Eu tenho uma chave que não se repete e tenho um valor, um documento em texto, normalmente um JSON, tá? Onde você consegue, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é o JSON, onde você consegue fazer pesquisas desse conteúdo ali, né? Do valor, de uma maneira muito rápida e fácil, ok? Agora vamos falar um pouquinho de banco de dados não relacional e por quais são que a gente que existe e como a gente vai aprender sobre os bancos de dados. Tá? Os principais são SQL Server, Oracle, MySQL e PostgreSQL. A gente vai aprender o SQL Server no nosso conteúdo desse canal. E por onde a gente vai começar? Aprendendo o SQL. Voltando lá no meu artigo, comece a aprender uma linguagem com o pé direito, né? Lá eu falei que é muito importante você aprender uma linguagem que vai te dar um emprego, tá? E no top, o primeiro lugar aí das linguagens está o SQL. Ele não é uma linguagem de programação como C#, Java. Por quê, né? Ele está voltado a banco de dados. Então, isso quer dizer o quê? Se você está programando com C#, com Python, com Java, com PHP, em um dado momento pode ser que você precise utilizar o SQL também, paralelamente a essa linguagem. Por isso que ela é muito importante para a empregabilidade. Então, você entender sobre SQL é um diferencial para você como desenvolvedor de software. Tá? Porque você vai ter que fazer consultas no banco de dados, incluir registro, você vai ter que atualizar um registro ou apagar ele. E o SQL, ele vai entender como isso funciona, vai ajudar você na sua carreira. Qual é o grande problema de muitos novos desenvolvedores de software? Aqueles que não começam com o pé direito. Eles aprendem os ORMs, ou seja, o ORM é onde eu pego o meu código-fonte e mapeio ele com o banco de dados. Por debaixo dos panos, um framework, tá? Ele vai fazer um código de terceiro, né? Ele vai fazer as consultas de SQL sem você saber como elas são feitas. E aí, a pessoa acaba não aprendendo o SQL porque tem lá os ORMs que fazem isso. Um exemplo de ORM comum é o Entity Framework e também o Hibernate, tá? Que é muito comum hoje em dia. Normalmente as pessoas aprendem isso, mas não aprendem o SQL. Então é muito importante você, como desenvolvedor, antes mesmo de aprender ORMs, você precisa aprender o SQL, tá bom? Paralelamente a isso, né, você pode estudar, não precisa aprofundar, tá? Um MongoDB, um Cassandra, um Dynamo, um Firebase, são bancos de dados não relacionais, tá? Então é uma maneira aí de você estar nesse caminho de aprendizado e tirando aí proveito, né, de se aprender um pouquinho sobre banco de dados. Seguindo o nosso caminho, a gente vai precisar ir para um desenvolvedor back-end aprender a desenvolver APIs, tá? As suas APIs, elas vão rodar numa aplicação web no servidor, também chamada de Web API, tá? Onde você vai disponibilizar os dados necessários, vai fazer o processamento, disponibilizar os dados necessários para o seu usuário. Então, no caminho do aprendizado, é importante você entender quais são as APIs ou quais são as arquiteturas de APIs que eu tenho, que eu posso disponibilizar isso para os meus usuários. Um ponto importante que você precisa fazer é entender o que é o JSON, tá? O JSON é o JavaScript
Object Notation, ou seja, é uma maneira, uma notação, né, onde eu padronizo, né, a comunicação dos meus dados de uma aplicação para outra, né? É algo padrão. Outro que existe algo parecido é o XML, né? Onde eu trafego os dados, independente da linguagem que eu desenvolver, por exemplo. Lembra que eu falei que muitas das vezes eu vou desenvolver para front-end com JavaScript, né? Ou qualquer outro tipo, né? Por exemplo, um mobile lá. Eu estou desenvolvendo mobile com Flutter, né? Então, trafegando os dados com JSON, eu garanto que essa aplicação mobile ou aplicação de front-end entenda os dados que eu estou enviando e que a minha aplicação também entenda, faça essa troca de informações entre uma e outra, tá? Então é importante a gente ter uma noção disso, do que é o JSON. Outra coisa importante, tá? Para desenvolver a sua web API, ela tem que ser algo seguro, então eu tenho que ter uma autenticação. Eu tenho que saber quem está me solicitando os dados que eu estou pedindo, tá? Então, quais são alguns tipos de autenticação que a gente vai aprender, tá? E para a arquitetura de uma web API, a gente vai ver um pouquinho que existe a arquitetura REST, SOA, gRPC, GraphQL, que são utilizados, né, para fazer essa interação entre a tua web API e o front-end ou mobile, tá? Então a gente vai entender um pouquinho vai aprender um pouquinho sobre a arquitetura REST nas nossas web API, tá? É esse ponto que a gente vai focar. E junto com isso a gente vai conhecer algumas ferramentas que o desenvolvedor usa no dia a dia, como o Swagger, né? Que a gente pode colocar para os nossos usuários conhecer a documentação da nossa API, e o Postman também é uma ferramenta onde eu posso até mesmo automatizar alguns testes end-to-end da minha API, ok? Então a gente vai ver isso nessa parte. Seguindo em frente, então, no nosso caminho de aprendizado, a gente tem testes de software. Por quê? Isso não é uma atribuição de um profissional de qualidade, né? É uma preocupação do desenvolvedor de software. Antigamente, era muito comum achar que testes eram uma preocupação do profissional que faz o teste de software. Não é assim. O desenvolvedor ele tem que ter essa preocupação em cobrir aquilo que ele desenvolveu com testes necessários para garantir a qualidade daquilo que ele está entregando, tá bom? A gente vai entender a importância disso no desenvolvimento de software. Pense um pouco, né? Você compraria um carro que não foi feito um teste de segurança para ele? Com certeza não, não é verdade? Você ia se preocupar com isso, ou um avião que não sofresse nenhum teste também de segurança. Você jamais entraria em um, não é verdade? Software também não pode ser diferente, tá? Software ele precisa ser testado e comprovada a sua qualidade. Por isso a gente vai aprender pirâmide de testes, o que é e por que é importante a gente entender isso. A gente também vai aprender um pouquinho sobre TDD, ou Desenvolvimento Orientado a Testes. Isso vai ajudar você a desenvolver software com qualidade de forma profissional. Todo profissional ele precisa ter técnicas, padrões, né, para que ele possa ser bem sucedido na hora de aplicar os seus conhecimentos. Então, nós vamos aprender também padrões e princípios de desenvolvimento. Esses padrões são muito importantes. Esses padrões que a gente vai abordar aí, são muito utilizados no mercado. Então, eu recomendo que você estude esses padrões. Um deles é o SOLID. Ele é muito importante para o dia a dia de um desenvolvedor. Você precisa aprender isso para que você possa ter boas práticas no desenvolvimento que vai facilitar a sua vida, né? Resolver alguns problemas que você vai enfrentar no dia a dia no desenvolvimento de software. Outro que eu gosto muito é o DDD. Tá? O DDD ele é Domain Driven Design, ou seja,
é o desenvolvimento orientado a domínio ou orientado ao que é a realidade do negócio. Tá? Então, quanto mais você se focar no negócio, mais fácil fica para a gente desenvolver. Ter esse princípio do DDD em mente vai te ajudar muito na sua carreira como desenvolvedor. E começar a aprender isso logo cedo vai ajudar você a começar com o pé direito. Outro que é o que eu coloquei, GOF, né, patterns, alguns padrões do Gang of Four, eles também ajudam muito no dia a dia do desenvolvedor. Conhecer esses padrões e quando aplicar, e quando realmente aplicar esses padrões, vai te ajudar no seu dia a dia. Mas, abrindo um parênteses aqui, algo importante, tá? Tente entender o pró e o contra de se utilizar esses padrões. No caso do DDD e o padrão da Gang of Four, né? Tente entender quando você deve utilizar ele no seu dia a dia, entender quais são os prós e os contras dele, para que você consiga fazer bom uso, usar ele no momento certo para o seu dia a dia no desenvolvimento de software. Tá bom? Então, vamos à frente. Continuando o nosso caminho, a gente precisa aprender padrões e princípios arquiteturais, bem como as ferramentas de apoio a esses padrões arquiteturais. Tá? A gente precisa entender, tá? Não é que a gente vai ir a fundo em arquitetura de software, mas a gente precisa entender o que é um monólito, um microserviço, o que é o CQRS, o Event Source e as ferramentas de apoio, né, para esses tipos de para arquitetura de software. Tá? Nós temos os message brokers, como o RabbitMQ, o Kafka e outros. Tá? E também algo que você pode aprender, né, não é algo obrigatório, mas que vai ajudar você, né? Também serverless. Nós temos o Azure Function, nós temos a AWS Lambda, são tudo algo que a gente pode nos ajudar e ferramentas que contribuem para uma boa arquitetura, tá? E que isso sim, talvez você vai ver um pouco mais frequente no seu dia a dia como desenvolvedor de software. O último ponto do nosso caminho de aprendizado é aprender sobre CI e CD. O que isso significa? Continual Integration, né? A integração do código contínua, por isso que está aí de volta o GitHub, tá? E o Continuous Delivery, tá? Ou seja, essa esteira de CI e CD para que a gente possibilite, tá? Que aquilo que a gente desenvolveu, tá? Aquele código que você desenvolveu no dia a dia, ele chegue lá no cliente como software. Porque você não entrega para o cliente simplesmente o código fonte. Né? É como se fosse lá no restaurante. Você pede lá no cardápio um salmão. O garçom não te entrega o filé cru. Ele faz todo um processo até chegar ao filé de salmão prontinho para você. Não é verdade? Da mesma forma também, o desenvolvedor, ele não entrega o código, apenas o texto. Ele passa por uma esteira, né, de integração contínua e de entrega contínua que permite que esse software seja publicado num servidor e o usuário, né, tenha acesso a esse software. Ok? Então isso é importante no nosso dia a dia, a gente aprender isso. Talvez, na empresa que você vai começar a trabalhar, você nem tenha que mexer nisso diretamente a princípio. Mas, à medida que você for evoluindo, de júnior para pleno, de pleno para sênior, em um dado momento você vai ter que mexer nesses pipelines, né, de CI e CD. Tá? Então, é importante a gente estar com isso no nosso roadmap de aprendizado também. Tá? Mas foi por isso que eu coloquei ele aqui como último. Né? A gente tem aí o Azure DevOps, o GitHub, que é um GitHub Actions, o GitLab, o Bitbucket e o Jenkins, que faz essa esteira de CI/CD para nós, e é muito importante a gente entender como isso funciona.
Ok? Combinado? Então, bola para frente, vamos falar um pouquinho mais sobre todo esse conteúdo que a gente viu até aqui. Ufa, quanta coisa, né? Muito conteúdo para a gente ver, um caminho para o nosso aprendizado. A gente tem vários pontos importantes para aprender. Mas não se preocupe com a quantidade. Se preocupe em aprender, né, principalmente aquilo que é essencial, que eu coloquei aqui como essencial. E é um processo contínuo. Ser desenvolvedor é algo que está nas nossas skills, ser um bom estudante, porque a tecnologia ela evolui. E com o passar dos anos, a gente tem que estar se atualizando. Então, estudar, né, de estudar, a gente não para. Tá? Então, é um caminho contínuo, independente de qual rumo você vai seguir. Então, a minha recomendação é, faça isso, não crie, não tente, né, fazer atalho, pular etapa. Faça esses passo a passo, né, nos pontos essenciais. Não se forma um novo engenheiro de software, um novo desenvolvedor, em poucos meses. Não é possível. Tá? Mas você pode aprender isso, né? Você consegue aprender isso com calma, com paciência, estudando, fazendo uma imersão. E em seguida, tá? Desenvolva alguns projetos pessoais, coisas que você pode fazer no seu dia, que você pode te ajudar no seu dia a dia. Quer ver um exemplo? Faça uma agenda telefônica. Faça um controle das coleções que você tem. Se você gosta, tem um hobby de colecionar algo, né? Faça um controle disso. Ou algo que pode ser útil para a sua família. Comece a fazer isso, né? E aplicando, entendendo esses pontos que a gente trouxe aqui, tá bom? Tudo isso vai te colocar no rumo certo para ser um desenvolvedor profissional. Se você seguir as dicas de aprendizado aqui, você vai começar com o pé direito a sua carreira no ramo de desenvolvimento de software. Então, vem comigo que eu vou ajudar você nessa jornada.